Irmãos e minhas irmãs, o que dizer para uma igreja que completa 175 anos? O que dizer a todos e a todas nós nessa tarde? Quando nós lemos o Salmo, com o nosso reverendo Ricardo, esse Salmo fala sobre o Deus que se comunica, o Deus que fala com a gente. O Deus que tem voz, que tem boca. O Deus que se desloca na direção e que quer dizer algo para mim e para você na história. Ou seja, esse não é um Deus que se omite, que cerra os seus lábios. Pelo contrário, ele se dispõe a se revelar. E ele se revela na história. E a sua palavra é viva, eficaz, é verdadeira, é contundente. Ela pode e quer penetrar em nossos corações e nossas mentes, inclusive no corpo da gente, fazendo com que possamos ter discernimento a respeito da vida, a respeito daquilo que acontece conosco, a respeito daquilo que acontece em nosso redor. E hoje, nesta tarde, eu gostaria muito que Deus falasse com você. A minha oração é que Deus fale ao seu coração, que Deus fale ao meu coração, que Deus fale aos nossos corações. E eu creio nesse Deus que fala conosco. Jesus falando com os seus discípulos. E ele diz: olha, eu estou partindo e deixarei entre vocês o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E a excelente notícia é que Jesus não estava mentindo. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje entre nós. Eu espero que você creia nisso. Domingo passado foi domingo de Pentecostes. Quarta-feira passada nós tivemos um culto aqui abençoado. Éramos 20 pessoas. Que culto de Deus. Oramos pelos enfermos. Nós tivemos a presença de Deus assim de maneira muito, muito carinhosa. Sexta-feira nós tivemos uma vigília, dobrou. Se na quarta éramos 20, na vigília nós fomos 40 pessoas. E olha que vigília abençoada. Hein, Ju? Foi ou não foi? E é interessante porque depois eu soube que Bruno e Juliane estavam com um compromisso, iam participar de uma outra atividade que não tem nada a ver com a igreja, e nós nos falamos, e ele disse: não, nós vamos, e mudaram a programação e vieram, e nos abençoaram tremendamente. Oramos por você, oramos pela nossa igreja, pelos pastores, e assim Deus vai falando conosco. Deus vai se mostrando, se apresentando na nossa vida. Então eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Diz assim o apóstolo Paulo: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amado Deus, fala o coração da gente. Que o Senhor se comunique, que o Senhor se apresente, que seja a tua palavra e não a minha, que seja o teu querer e não o meu. Que o Espírito Santo verdadeiro, real, atuante, possa iluminar as nossas mentes agora, para que possamos compreender a Tua palavra e possamos praticá-la. Quebra, Senhor, todas as barreiras, levanta todos os impedimentos que por acaso existam em nós, para que o Senhor faça a Tua obra nas nossas vidas. Converte o nosso coração a Ti dia após dia, para que possamos desejar a Tua palavra ardentemente e que ela ressoe
nas nossas mentes e nos nossos corações, e que as nossas atitudes sejam tão evidentes e tão claras que as pessoas queiram te conhecer através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja que ele amava, a igreja dos Filipenses. Uma igreja muito querida por ele. Porque a igreja de Filipenses foi a igreja que se associou a ele financeiramente no seu ministério. Mas também foi uma igreja que se associou a ele espiritualmente. As pessoas oravam pela sua vida. Porque entendiam que oração e grana não são coisas que estão desassociadas, mas se complementam na perspectiva do reino. Se colocam como aspectos de sustentabilidade para aqueles que querem efetivamente servir a Deus. E Paulo tem uma gratidão especial àqueles irmãos. Ele agradece àquela igreja. Essa é uma carta marcada pela alegria. Apesar de preso, Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, uma vez mais vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é uma carta que para muita gente pode parecer absurda, contraditória. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que, apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo, é possível que a alegria de Deus seja gerada em nós, porque a alegria de Deus é dom, é presente do Espírito Santo. E apesar de tudo que nos envolve, nós podemos estar como o apóstolo Paulo preso, acompanhado pela guarda romana, e ainda assim estarmos alegres em Deus, não como fruto de uma mente alucinada, não como alguém que escapa à razão e à realidade, mas como um homem e a mulher que teme, que serve a Deus, e porque ama, teme e serve a Deus, é capaz em meio à adversidade de dizer: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem meu coração confia, e apesar do que eu estou vivendo, eu me sinto alegre no Senhor. Esse coração é um coração absolutamente surpreendente. É aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher que está sob um leito, está na cama do hospital, que experimenta fase terminal em câncer, e dela é possível ouvir uma canção, quando ele diz: eu posso crer no amanhã, temor não há. É aquele e aquela que está passando por dificuldade, é aquele e aquela que está desempregado e desempregada e acorda toda manhã e diz: Senhor, Tu és o provedor da minha alma, Tu és o meu sustentador. Como Ruth disse: Tu és o meu restaurador. Como Davi apresenta no Salmo: Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha esperança. Isso confunde o coração de muita gente. Isso deixa os nossos amigos perplexos, os nossos vizinhos inquietos, e o nosso inimigo absolutamente revoltado. Tira o que ele tem e verás que voltarás as costas para ti, disse o diabo a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Jó, enfrentando a adversidade da vida, honrou o nome do Senhor. E lá no final da sua experiência clamou: eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Sabia disso? Você sabia que o teu Redentor vive? Você sabia que o nosso Redentor vive? A gente podia ter um momento pentecostal na nossa igreja e dizer aleluia. Oh, glória! Aleluia! Eu sei que Deus vive. E Ele está aqui hoje à tarde. É Paulo quem escreve esse texto. E ele diz assim: irmãos, eu não peço um favor a vocês. Eu não quero fazer um pedido. Eu quero usar a minha autoridade apostólica e enviar uma ordem para vocês. Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Escutem o que eu estou dizendo. Sejam dignos desse Evangelho.
E se Paulo nos diz que devemos ser dignos do Evangelho, andar dignamente como cristãos e cristãs, é porque é possível sermos cristãos e sermos indignos desse Evangelho. Pode parecer uma loucura, uma aberração, e é. Mas corremos o risco de encontrar muitos cristãos e cristãs vivendo de maneira indigna, de forma que não represente de verdade, de forma clara, contundente, aquilo que se proclama, aquilo que se anuncia. É incrível, mas no Brasil nós tecemos uma terminologia que não pode existir do ponto de vista bíblico e teológico. Cristãos nominais. Eu sou cristão do IBGE. Já pensou que igreja é essa? Como é possível ser um cristão nominal? Ou você é, ou não é. Porque se você é nominal, é porque você não é. É indigno do Evangelho. É indigno do nascimento. É indigno da vida. É indigno da cruz. É indigno da ressurreição. É indigno do futuro. É indigno da eternidade. O autor de Hebreus, no capítulo de número 6, vai nos dizer a partir do versículo de número 4, a partir do versículo de número 1, que aqueles que uma vez creram em Cristo Jesus, experimentaram as bênçãos de Deus, foram iluminados pelo Senhor e se afastaram e se apresentaram como cristãos e cristãs, estão expondo Jesus à vergonha. A palavra é outra na Bíblia, é ignomínia, mas quer dizer vergonha. Quando você diz que é e não é, você coloca Jesus numa saia justa. As pessoas começam a ridicularizá-lo, começam a achincalhar o meu e o teu Senhor, dizendo: você não é crente. Foi isso que Jesus fez na tua vida. Jesus é esse que transforma você dessa maneira, agindo desse modo, vivendo assim. Que Deus é esse? Que Senhor é esse? Que vida é essa? Que igreja é essa? Que projeto é esse? Que proposta é essa? Paulo diz à igreja: não tenha outro querer senão viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Porque, estando eu com vocês, ou recebendo mensagem, que eu possa saber que esta tem sido a postura de cada uma de vocês. Na minha presença ou na minha ausência, que eu possa saber que há dignidade na tua vida em Jesus. E você vai me perguntar: mas Sérgio, o que é viver de modo digno do Evangelho? Paulo vai responder. No texto ele nos diz. Ele vai dizer assim: que vocês estejam firmes em um só espírito e com uma só alma. A primeira marca da nossa dignidade em Cristo como igreja é a unidade. O reverendo Theo nos lembrou na hora da confissão a oração de Jesus em João capítulo 17. Pai, eu oro para que eles sejam um. Eu faço essa oração para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Uma das formas mais contundentes de evangelização e transformação na vida da gente é a nossa unidade. É o fato de nós estarmos juntos. É o fato de nós estarmos lado a lado. É o fato de nós permanecermos
de cultivarmos uma só alma, um só coração, como em Atos, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 42, e no capítulo 4, a partir do verso 2. Neles havia um só coração. Vamos repetir juntos? Neles havia. Obrigado, coral, vocês são lindos. Só o coral disse. Eu queria convidar a igreja. Não, é porque falou tão alto que eu ouvi baixinho. Então, por favor, vamos dizer juntos? Neles havia um só coração. Eu assisti um filme, há um tempo atrás, que eu gostei muito. 3 horas de filme. Ele tem cenas de violência. E nem todo mundo não, eu não curto cenas de violência, mas umas lutas assim de vez em quando tem o seu lugar. E foi um filme que eu gostei muito, marcou a minha caminhada. O nome desse filme, Gladiador. 3 horas de duração. Se você ainda não assistiu, tem que tirar a tarde toda para assistir. Eu não me lembro o nome do autor principal. Como é que é? Obrigado, ele. Não é? Uma coisa eu sei, posso dizer isso super tranquilo. Um gato. O cara bonitão. Apelido espanhol. Lembra desse filme? Ele era general do exército romano, fiel a César. Ele é traído pelo filho de César, que o envenena e o mata, ou seja, o pai, e que ataca a liderança do general, matando, crucificando, inclusive, sua esposa e seu filho. O filme é de uma beleza histórica, de um trato a respeito daquele contexto interessantíssimo. Mas eu não vou contar o filme todo. O que eu quero dizer é que num determinado momento da história, esse homem que é um gladiador, ele é levado à arena, junto com outros gladiadores. E eles estão no portão de entrada, enfileirados, não sabem o que vai acontecer. E há uma tomada especial, e um dos gladiadores escravos, que faziam parte daquele grupo, que urina em pé, de tanto medo que tem. E ele diz uma frase emblemática. Ele diz: aconteça o que acontecer, a única chance que nós temos de sobreviver é se permanecermos juntos. Aconteça o que acontecer, a única chance que nós temos de sobreviver é permanecermos juntos. Eu queria dizer isso a você. A única chance que nós temos nessa vida é contar com o outro. É você contar com a tua mãe, e a tua mãe contar contigo. É você contar com o teu pai, é o teu pai contar contigo. É você contar com a tua família contar com você. Somos nós contarmos uns com os outros como igreja. É de nós estarmos unidos, lado a lado. Às vezes eu escuto gente reclamando da igreja. Você não sabe, ou talvez saiba, o que é esse mundo cão. Talvez você não tenha ideia o que é essa sociedade. Ontem o Papa Francisco fez uma mensagem condenando a máfia, que continua atuando na Europa como um todo, com tráfico de pessoas, prostituição, utilização de drogas. Que mundo é esse que nós estamos inseridos? Nós estamos cultuando a Deus agora à tarde, tem gente que está pensando em se matar. Nós estamos cultuando a Deus agora à tarde, tem gente que está matando uma a outra. Nós estamos cultuando a Deus agora neste lugar, e tem meninas que estão sendo abusadas sexualmente.
Nós estamos cultuando a Deus e tem mulheres sendo estupradas agora. Nós estamos cultuando a Deus e tem homens e mulheres que estão bêbados desde as 7 horas da manhã, porque não conseguem passar o dia sem colocar pelo menos uma dose de uísque na boca. É esse o mundo que a gente vive. E eu não quero ser aqui o quinto cavaleiro do Apocalipse. Mas eu não posso me omitir na história e de dizer que a realidade que nós estamos vivendo é terrível. Nós não somos maioria. Não pense que a Coca-Cola está com a razão. Há muita gente fazendo mal. Há muita destruição. Há muito maltrato. Há muita injustiça. E Paulo diz: se você quer viver de modo digno do Evangelho, fique firme, meu irmão, minha irmã. Quando ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 5, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 6, versículo de número 12, ele vai dizer: porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades, os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu não quero parecer e não sou maniqueísta, mas a verdade é que há muito mal entre nós. E Jesus, na leitura que fizemos do Evangelho, vai dizer: o príncipe desse mundo, que destrói, que veio para matar, que veio para roubar, que veio para aniquilar. E nós, nesses 175 anos, precisamos aprender todos os dias a permanecer juntos, unidos. Eu preciso dizer isso a você. E eu preciso que você diga isso a mim. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz, no versículo de número 27, lutando juntos pela fé evangélica. No primeiro momento ele fala sobre unidade. Logo depois o apóstolo Paulo fala sobre luta, sobre batalha, sobre guerra. Paulo já estava velhinho, preso. Escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, seja o bom soldado de Cristo, capítulo 2 de 1 Timóteo. Depois lá no finalzinho de Timóteo ele vai dizer: Timóteo, eu quero lhe dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu lutei. Eu não me escondi na história. Eu não me omiti. Eu não passei na vida achando que estava na Disney. Porque a vida não é um parque de diversões. Porque a vida não é festa o tempo todo. Quem já cresceu e viveu suficientemente nessa vida já sabe disso. E se você não sabe, eu quero lhe avisar. A vida é luta. A vida é luta. Requer esforço. Requer preparo. Requer disposição. Vontade de enfrentar. E na oração que o reverendo Theo fez, ele disse: Senhor, obrigado porque chegamos até aqui, porque não desistimos nesses 175 anos. E eu quero dizer a você, meu irmão, se nós quisermos celebrar 180 anos, vamos ter que nos mover.
temos que ir para o campo de batalha. No livro de Apocalipse, as igrejas que ali aparecem e ouvem a voz de Cristo, algumas delas não subsistem mais. Para uma realidade mais próxima a nós, basta ir à Europa. Igrejas que hoje são bibliotecas, shopping centers, restaurantes. Porque uma igreja pode acabar. Eu oro a Deus para que você tenha a compreensão do lugar onde Deus lhe colocou no reino. Que você não seja menino e menina, levado de um lado para o outro, mas que você tenha raízes e profundidade, de maneira tal que você entenda o que está em jogo nessa vida. Antes de entrar no culto, eu estava dizendo ao reverendo Theo, ao reverendo Peixoto, ao reverendo Ricardo, sobre uma preocupação que eu tenho quando algumas pessoas dizem, no final tudo se resolve. Essa teologia do jeitinho brasileiro, não, no final Deus salva todo mundo, vai todo mundo bem, tranquilo, à vontade. No final, acerto com todo mundo. E todo mundo chega junto. Eu leio outra Bíblia. Eu leio outra palavra. A palavra que diz, os maus terão o fim. Colherão o que plantaram. Salmo 37. Mas os justos herdarão a terra. Eu creio nessa palavra, irmãos. Mas nós temos que lutar. Nós temos que nos esforçar. E presta atenção, olhe para mim que eu vou lhe dizer agora. Versículo de número 29, Paulo vai dizer, porque vos foi dada a graça não apenas de crerdes em Cristo, mas de padecerdes nele. Eu conheço muita gente que crê, mas pouca gente que quer padecer. Que delícia é crer nesse ar-condicionado. Que maravilha é crer fazendo parte de uma comunidade como a nossa. Ter acesso ao que nós temos. Deus nos livre de uma perseguição. Mas como diziam os antigos, numa perseguição, eu acho que a gente ia ver com quantos paus se faz uma canoa. Quantos de nós, de fato, permaneceríamos com Cristo? Quantos de nós diríamos, eu fico desse lado? Eu estou desse lado. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai nos dizer, versículo de número 28, que viver de modo digno do Evangelho é ter coragem. É ter coragem. É ter coragem para viver o Evangelho de Jesus. Quando ele escreve a Timóteo mais uma vez, ele diz, Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É possível, de novo, ser cristão e se acovardar. Como eu acabei de afirmar há poucos segundos. Coragem de abrir o peito e de dizer, nós somos cristãos. Nós seguimos a Jesus. Nós cremos no Evangelho que se confronta com tudo aquilo que não tem a ver com Deus. Estava contando a história da nossa igreja para vocês.
E depois da divisão do ano de 2002, a nossa igreja foi marcada, foi caracterizada aqui na cidade, e não apenas na cidade, na região. Essa igreja tudo pode. Essa igreja não tem nenhum compromisso com Deus. Essa igreja não vale nada. Vale sim. Essa igreja vale o sangue de Jesus no Calvário. Essa igreja vale o sacrifício do Senhor pela vida de cada um de nós. Uma igreja que busca ao Senhor, sim, que glorifica ao Senhor, sim, que tem as suas contradições, sim, que tem os seus pecados, sim, mas é uma igreja feita, composta, que reúne homens, mulheres e famílias que doam o seu tempo, os seus talentos, os seus dons, os seus recursos para a glória do Senhor. É abrir o peito e ter coragem para dizer: nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus. Eu quero concluir dizendo que eu espero muito que você permaneça no Senhor. Tem um texto no Evangelho que me incomoda tremendamente. Porventura, encontrará fé na terra quando voltar o Filho do Homem. Porventura, encontrará o Senhor a todos nós firmes, dizendo: eu fui digno desse Evangelho, eu fui digno dessa vida. Quando eu fui a Israel e na Palestina, realmente eu vivi momentos únicos na minha vida. E me perguntei várias vezes se eu era digno de estar seguindo Jesus, que havia passado naqueles lugares, andado naquele mar, crucificado naquele Gólgota. Eu fiquei pensando: será que a minha vida é digna? Será que o meu jeito de viver é digno? Ou eu estou levando, caminhando e caminhando. Que Deus nos abençoe. Queria fazer um pedido a você. Aliás, queria que você ouvisse a ordem do apóstolo Paulo. Fique junto ao povo de Deus, não se separe. Mantenha a unidade como um valor na tua vida. Aprenda que a vida é uma luta. Amadureça. E se prepare para os desafios que ela nos impõe, sobretudo nas regiões espirituais. E por último, não se acovarde. Tenha coragem no seu coração e diga: eu sirvo ao Senhor. Eu me mantenho. Eu persevero. Eu continuo até o final. Ser fiel até a morte. Me dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar. Três marcas de uma igreja que celebra 175 anos. Se estamos comemorando 175 anos,
é porque outros ficaram unidos. Em meio às dificuldades, às diferenças e aos pecados, não se separaram. Se nós estamos comemorando 175 anos, é porque gente antes da gente lutou muito pela fé evangélica. Não se omitiu, não se escondeu, não fingiu que não era com ele. Se nós estamos comemorando 175 anos, meus irmãos e irmãs, é porque antes de nós vieram homens e mulheres de coragem, que enfrentaram os adversários do amor, da bondade, da justiça, da fraternidade, do bem-querer, da reconciliação, do cuidado mútuo, os adversários da salvação da parte de Deus. Essa, Senhor, comprometidos com o teu amor, com o teu reino e com a tua igreja, em nome de Jesus, amém.